Sim, então, Dr. Giovan Cruz, ele é psiquiatra do Cevisa, especialista em autismo e TDAH, e ele vai abordar os mitos e verdades sobre o autismo. Bom dia. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado Tudo pela bem? presença. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Deixa eu colocar o tempo aqui, que eu tenho muito problema com o tempo. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E a Kenny, a Jaque, o pessoal da coordenação. E quem mais aprende, né, nesses eventos somos nós, que a gente tem que preparar, atualizar todo o conteúdo para a gente expor aqui, trocar ideias e conhecer gente nova, trocar informações, experiências. Isso não tem preço. Vamos lá. Eu vou falar hoje... eu tenho um canal que eu comento sobre autismo, educação em autismo, TDAH, e eu já comentei sobre mitos e verdades. Então, quando me pediram isso, eu fiz uma coisa diferente hoje, tá? Eu mudei algumas coisas e vou falar um pouquinho de experiência da minha vida, do meu trabalho. No decorrer do tempo aí, a gente só tem 30 minutos. E a gente vai aprender bastante e vai trocar informação. Não foi aberto a perguntas, mas a gente pode trocar informação depois, tá? Vou falar um pouquinho sobre o autismo, sobre o transtorno do neurodesenvolvimento. Meu filho está no espectro. Eu já era médico, falava que meu filho não tinha nada. Muito comum isso. E aí eu não imaginava que ia entrar nesse mundo. Fiz psiquiatria, não pensava em atender criança. E aí eu vou falar um pouquinho do projeto que a gente fez. Eu trabalho nisso hoje e é bem bacana. Bom, o que é o autismo hoje? O autismo é o transtorno do neurodesenvolvimento, muito legal. A doutora Graziela falando, né? Hoje a gente sabe que mais de 90% das causas são genéticas. E dentro do livro de psiquiatria, inclusive o revisado, o transtorno do neurodesenvolvimento está dentro lá. Deficiência intelectual, o autismo, o TDAH. Eu descobri que eu tenho TDAH no meu casamento há 10 anos. Assumi tem uns 5 anos, quando eu comecei a trabalhar nisso. E é muito comum isso aí dos pacientes, a gente vê também. Por isso que eu tenho problema com o tempo. Todos os meus trabalhos eu falo, eu não consigo chegar no horário, mas eu estou bem melhor nisso. E a gente vai entendendo depois o hiperfoco na infância, adolescência, tudo isso aí. E lá dentro a gente tem um transtorno motor, a gente tem um transtorno da comunicação. Se eu falar muito rápido, gente, vocês me freiem aqui, por favor, tá? E a gente também tem transtorno específico de aprendizagem, né? A dislexia, a descalculia vamos lá. E a gente já vai falando um pouquinho de cada um. Vamos falar um pouquinho sobre a história da antiguidade, né? E onde que a gente está hoje, em 2023. O autismo era tudo dentro de um pacote da psicose, da loucura, né? Na Idade Antiga, a gente via que era muita mitologia, né? O louco, ele era tratado com uma maneira muito diferente, eram isolados, e a gente vê literaturas antigas, dentro da própria Bíblia, né? E a gente vê também que eles faziam alguns procedimentos que é uma coisa louca que até 1960 ainda faziam lobotomia, tá? Uma coisa muito interessante, aquele procedimento que eles tiravam parte do lóbulo, né? Histórias interessantes, se vocês quiserem fazer um Google. A filha do presidente Kennedy, ela fez esse procedimento, depois viram que só piorava. Eu conheci um rapaz, eu estudei na Argentina, na Universidade Adventista da Argentina. Quando eu estava lá na década de 90, teve um rapaz do Exército brasileiro que ele foi para lá. E aí ele contou, né, que ele tinha fugido, caiu de paraquedas, e o paraquedas não abriu, teve muito problema. Eles queriam fazer esse procedimento dele, ele fugiu da instituição para poder não acontecer isso com ele. Então, antigamente, a mitologia era muito... Eles acreditavam que o ar que a pessoa respirava era o espírito, era a forma dela pensar, o comportamento, né? E isso a gente vê que hoje é mitologia. Vamos lá, precursores do autismo. Dr. Hans Asperger, a gente sabe até hoje, né? A gente tem a nomenclatura antiga, alguns pais, né? Não, meu filho é Asperger. Eu falava isso também, meu filho é Asperger. Por quê? Porque não quer assumir que ele é autista. O DSM-5 tirou
a nomenclatura do Asperger dentro da literatura, mas não deixa de ser autista, certo? E ele fez um experimento, foi bem interessante, vocês procuram também sobre a história dele, né? Ele era do Exército de Viena, estudou 400 crianças e não terminou o estudo porque foi meio que abandonado. E o precursor principal foi Leo Kanner, o filho dele também tinha autismo, e ele fez experiência com 11 crianças, né? 8 meninas e meninos, 4 meninos. E ele viu que 8 meninos, né, e 8 meninas. Ele viu que o comportamento dessas crianças eram muito similares. E ele, olha só, 1943, começou a desmembrar, a tirar o autismo de dentro da loucura, da esquizofrenia. Então, hoje a gente sabe que o autista ele não é louco, ele não tem psicose, ele não alucina. Ele tem ecolalia na infância, alguns têm na adolescência, depende de cada caso, né? E aí se confunde muito o diagnóstico e vem o médico não preparado, que, infelizmente, a escola de medicina não prepara a gente para isso. Então, eu vou colocar um vídeo aqui, bem interessante. É de 2 minutinhos, eu cortei para dar tempo, tá? Idor. Vamos ver 2 minutinhos. He has difficulty controlling his body. He can barely speak. It's easy to think he's mentally inept. Nothing could be further from the truth. Beneath Ito's erratic exterior is an alert young man, intelligent beyond his years. He wants desperately to be understood, but he's unable to speak his thoughts, and no one knew that, not even his parents. It was totally locked in family. This is one word adolescence. Then, when he was 7 years old, Ito's mother noticed signs he could spell. We were working on vocal limitations, and he couldn't hold his own pencil, so I had to put my hand over his head. And as we were doing this, I started doing the pencil moving on my hand. With years of training in something called the rapid prompting method, Ito broke through the signs. Now, amazingly, he uses an iPad to communicate. He types in each letter, and when he's done, Pessoal, eu vou cortar porque o interessante que já passou, eu vou explicar aqui, tá? A gente tem pouco tempo, tem coisa mais interessante para falar do que esse vídeo. Idor, vocês perceberam lá, quem entende um pouco de inglês, aos 7 anos a mãe começou a comunicação alternativa. Já a gente vai falar por que isso aí, tá? E ele, dentro do mundo dele, ele conseguiu se expor através do tablet, e ele conversa ali, funcional, tudo, e ele tem muita probabilidade de ser independente, isso que importa, isso que a gente fala para os pais, né? O melhor prognóstico do transtorno do neurodesenvolvimento, não é só o autismo, o TDAH, o déficit intelectual, o dislexia, depende muito dos pais. É envolvimento com a família, a orientação, a educação é a continuidade em casa, não é terceirizar o problema. Vamos lá. Hoje, a gente vê no Brasil, né? 1980, fecharam o Hospital de Barbacena, era um absurdo, eu cortei, não trouxe o videozinho, vocês podem procurar também, que era tudo misturado, a loucura, a esquizofrenia, o autismo, o bipolar, era tudo a mesma coisa. Vamos falar de autismo. A doutora Grazi comentou assunto interessante, atualizado, e a causa é multifatorial, mas a gente sabe que mais de 90% é genético, né? Hoje, quando eu estou fazendo a primeira anamnese, a primeira consulta, que demora uns 45, 50 minutos, por isso que é difícil convênios, eu vou falar um pouquinho mais para frente, tem algum primo, tio, avô, direto do neurodesenvolvimento? Se não tem, a relação, né? Depressão, a esquizofrenia, tem relação também com o paciente. Se tem um priminho que é autista, tem um priminho que é TDAH, tem um irmão que é TDAH, então, opa, vamos investigar mais a fundo isso aí. Tá? Por quê? Porque mais de 90% é causa genética. Tem outras causas também que a gente já sabe, tá? E eu não vou repetir aqui. Mito de vacina, é legal parar para falar um pouquinho isso aí. Teve um médico da Inglaterra, em 1998, Andrew Wakefield. Ele postou um documentário, um artigo científico, depois vocês procuram no Google com mais detalhe, na revista The Lancet. E ele falou que tinha relação direta a vacina com autismo. Esse médico perdeu a licença porque foi muito manipulado, teve muito envolvimento financeiro aí. Então, a gente sabe que hoje não tem relação, como a doutora Grazella falou, a causa do autismo não é nada de vacina. Tinha alguns estudos falando sobre mercúrio, metal pesado, que armazenavam vacina, né? Hoje a gente sabe que a clara de gema contém o conteúdo da vacina,
mas antes tinha alguns estudos, e faz muito tempo, desde a década de 70, 60, que não tem esse material em vacinas, tá? Vamos lá. Etiologia, né? 3 a 4 para 1 em criança, idade gestacional, como a doutora falou, período menos de 1 ano gestacional bem interessante, né? E baixo peso, algumas substâncias têm relação. E outro mito interessante, só meninas têm autismo, só meninos têm autismo, né? Garotos. Por que isso aí falam disso também? O autismo é mais comum em menino, 3 a 4 para 1, como a gente já sabe. A menina, principalmente hoje que a gente trabalha muito com os casos leves, os moderados graves já estão na PAI, não tinha diagnóstico, hoje a gente começa a ter mais orientação. Mas a menina, 80% do sexo feminino é diagnosticado na fase adolescência adulta. Na infância não consegue, porque é mais mascarado, igual o TDA. Né? O TDA, o transtorno de déficit de atenção, sem hiperatividade, é mais comum em menina. Então, ela passa no ensino fundamental médio, sem perceber nada, depois que vai tendo o prejuízo já bem acentuado. É uma revista bem interessante, é trimestral, vale a pena vocês procurarem. 2020 a 2018, aumentou 240% o diagnóstico de autismo. Eu vou falar um pouquinho por que aumentou tanto assim aqui. Tá? Eu trouxe uma estatística última atualizada, nos Estados Unidos, em dezembro de 2021, fizeram uma estatística, hoje a cada 1 a cada 44 criança é autista. E a porcentagem de autismo com DI, déficit intelectual, que a gente chamava antes de retardo mental, vinha de 55 a 60. Hoje, a gente lê literatura um pouco menos. Por quê? A orientação, o desenvolvimento. Porque o DI, como que você chega ao diagnóstico DI? De acordo com o desenvolvimento da criança, ela vai tendo prejuízo e vai entrando no critério diagnóstico clínico do livro de psiquiatria. Aí está a estatística. Vocês podem ver 2021, 1 em cada 44. Aqui é difícil fazer estatística, porque, pelo mau diagnóstico, a orientação, teria que ter um campo de trabalho bem interessante e não tem tanta coisa atualizada. Motivos do aumento diagnóstico. Por que aumentou tanto o diagnóstico? 240 vezes nos últimos anos. Inclusão diagnóstica, expansão diagnóstica, substituição diagnóstica, conscientização diagnóstica, parte docente dos médicos também, acoplamento diagnóstico e superdiagnóstico, incluindo os erros diagnósticos. Eu já errei diagnóstico. Hoje é mais difícil, mas por que é complexo? É clínico diagnóstico, né? Mito, diagnóstico por imagem. Vamos falar isso aí. Tive há 2 anos atrás, uma mãe chegou para mim, doutor, o neurologista fez um eletroencefalograma no meu filho, deu onda especulada, então meu filho é autista. Não, mamãe, vamos conversar. E a gente conversou tudo. E, infelizmente, outro caso também, se eu falar para vocês, tantos que me veio à mente agora. Uma mãe chegou para... Eu trabalho um projeto bem legal no SUS, que eu vou falar um pouquinho aqui, na cidade de Pedreira. A mãe chegou, doutor, foi negado o LOAS, né, que eu sou mãe separada, eu só tenho ele em casa, tal, e eu sou apta, e o médico não me autorizou. E está muito comum, na pandemia, é muito comum negar. Eu falei, olha, todas as mães que vêm falar comigo, eu tenho coisa no meu... vídeos falando no meu YouTube sobre isso também. Mamãe, vai pedir o benefício do LOAS, mas tenha certeza que vai ser negado. Até os graus de suporte médio, eles estão negando. Por quê? Por causa da conscientização, o super diagnóstico, tudo isso aí. E a mãe falou assim, doutor, o médico do INSS falou o seguinte, cadê a tomografia para dizer que esse menino é autista? Não vou dar, não. E negou. Então, assim, é muito comum, né? Vamos lá, que o tempo é curto. Eixo do comprometimento da criança autista. E isso aí é bem interessante, porque a linguagem comprometida, o déficit na comunicação social, déficit na interação social, é muito comum. E isso é um dos critérios diagnósticos, critério, né, do DSM-5, para a gente falar que a pessoa é autista. O critério A tem uns 4, 1, 2, 3, 4, tem que estar 100%. Critério B, né, comprometimento motor, estereotipia, movimentos repetitivos. Então, isso é muito importante na criança, a gente começar a pensar no autismo, inclusive pensa no diagnóstico, né? A inteligência emocional, isso é bem interessante falar também. Eu tenho outro vídeo bem interessante falando sobre a diferença do autismo e o DI, né? Para você ter uma ideia, porque é difícil também. A gente tem inteligência acadêmica, a gente tem inteligência prática e a gente tem inteligência emocional. O autismo,
o transtorno do espectro autista, todos, o leve, o moderado, o grave, qualquer que seja, ele vai ter um comprometimento emocional. Tá? E vem a socialização, comprometimento comportamental, tudo isso aí. Vamos falar só de DI. O DI, ele tem um comprometimento acadêmico. Tá? Os leves de alta performance, de Kanner, literatura antiga, né, a gente sabe que eles não têm problema acadêmico. Eles não precisam de orientação, o problema é comportamento. Então, DI, ele tem um problema acadêmico geral. Tá? Bem interessante, um diagnóstico diferencial. Chegou, acho que já umas 8, 10 vezes. Chegou agora, tem umas 3 semanas para mim. Uma mãe falou, olha, eu fiz o exame lá em São Paulo, não sei o quê, que meu filho está com uma dislexia, não lembro se era dislexia ou descalculia. E o médico deu um DI. Ele tem um autismo. Falei, mas mamãe, ele tem prejuízo em todas as áreas acadêmicas? Não, é só, acho que era descalculia, só matemática exata. Falei, então ele não tem uma dislexia. Desculpa, então ele não tem um DI, porque o DI é em todas as áreas. A descalculia, ele vai ter problema exatas de matemática, de cálculos, a linguagem, a questão de leitura, ele vai estar preservado. Tá? Então, são coisas que a gente vai aprendendo na prática, muito comum. Isso é um mito também muito comum entre os médicos. Né? Outra coisa que a gente vê, um mito, né? A criança ela precisa de comandos. Né? O que é? A gente vê que a criancinha está com 5, 7 anos, vai lá na apresentação da escola, ela já tem um diagnóstico. Sempre quando ela vai entrar com os amiguinhos, é um ambiente social, uma fobia social que alguns têm desde a infância, e eles sempre vão virar para trás e olhar para a cara da mamãe, para ter o suporte, para ter o comando. E as crianças, adolescente e adulto, se não tem orientação, não tem terapia, os pais não sabem, eles têm dificuldade de comando. Isso a gente tem que treinar as crianças também. Certo? Diagnóstico. Isso é muito importante. Como que é feito o diagnóstico? A doutora Grazela comentou, a genética conclui geneticamente as causas, né? Mas o diagnóstico é clínico. Tá? Vamos lá, são 5, 6 passos. Tá? Anamnese, primeira consulta, não vai a criança. Se o adulto é leve, ele vai. É outra abordagem, mas é bem parecido. Você coleta toda a informação, desde a gestação, história genética, como foi a gestação, se foi prematuro, se teve pega mamária, se foi difícil, se ele atrasou para falar, para engatear, o pêndulo cefálico, né, aquela coisa que a criança, 3 meses, começa a segurar a cabeça, se atrasou o motor, que é muito comprometimento motor. E a gente pergunta muita coisa e a gente precisa de 50 minutos de consulta. Esse é um problema dos convênios que é inviável. Né? Informe escolar. A gente pede outros ambientes, né? Como é que é na casa da vovó, como é que é na casa da mamãe. Eu tive uma paciente que a gente fechou o diagnóstico por causa da avó, que era bem atenta, orientada, e a gente foi ver no DSM-5, a criança com um grau moderado na infância, o pai nunca assumiu, já tinha diagnóstico na Unicamp e ficava batendo a cabeça para lá e para cá. Hoje ela está na PAI. Terceiro passo, sessões com terapeutas é muito importante, não importa que a criança tenha, a gente não sabe que ela tem, intervenções é importante. Desculpa. E o quarto, né? Tá vendo muitos pais com o quarto passo já feito. Doutor, a neuropsicóloga me fez o CARS, o ATA, o ABC, o PROTEA, esses exames que as psicólogas sabem mais que eu, e veio autismo. E no começo, autismo. Não é assim. Aconteceu um ano passado um caso interessante. Rapaz de 23 anos, ele chegou para mim com autismo moderado, com as avaliações, fez DIVA para adulto, vários testes. E aí eu olhei o rapaz, cara, conversando com o rapaz funcional, teve relacionamento, estava com outra namorada, os pais separados, claro que a pessoa é um todo, né? É bem interessante, não é porque ele é autista, é um ser humano, é complexo. E aí ele morava com o pai, foi morar com a mãe, os pais separaram aos 7 anos de idade, ele está com 23, 24, e eu conversando com ele, falei, esses exames estão tudo errado, não bate comportamento. Eu olhei no livro, conversei com a mãe trabalha na área, falou, olha, eu acho que ele tem um TDAH, não tem autismo, vamos ver o critério, vamos fazer outras avaliações. Fechou para um TDAH, comprometido na infância, que simulava um autismo. Então, é muito comum. Outra coisa, o TDAH. Né? O TDAH comprometido também tem 3 graus do TDAH. Ele pode ser simulado um autismo na infância. A porcentagem de TDAH com autismo é mais comum. Hoje eu faço uma pós em TDAH. Por quê? Porque é difícil você diferenciar o autismo do TDAH e outras comorbidades. Mas essas são as mais comuns, né? Clinicamente, para diferenciar. E o último, né, critério é informação dos pais.
Teve uma mãe, doutor, então, se eu for no YouTube, eu vou achar o diagnóstico? Eu falei, não é assim, vamos pegar informação, vamos, né? É clínico, a gente tem que abrir o livro. Muitas vezes, hoje eu abro o livro, olha, mamãe, vê isso aqui, está no critério? Como que é na infância? Como é que foi? E aí a gente chega à conclusão, a orientação dos pais, a conscientização. Eu tenho pais de amigos meus que estudaram comigo, que está nesse período, né, que a gente viu agora de manhã, no período de luto. Né? Existem 5 fases, né? Eu postei no meu canal também sobre isso. Existem 5 fases dos pais. Isso é bem interessante. 5 fases dos pais com criança autista. Primeiro, a negação. Segundo, a aceitação. O terceiro, o luto. E o quarto e o quinto é o que a gente vê aqui. Ação e reação. A gente vê eventos, a gente vê coisas, as pessoas se mobilizando no município, isso é muito importante. E eu tive um caso também de um rapaz de 26 anos, passou comigo uns 4 anos atrás, antes da pandemia, veio renovar a medicação, que estava no fim do ano. Doutor, eu preciso de medicação, clomipramina e imipramina, porque eu não acho o meu psiquiatra. E eu comecei a conversar com ele, a mãe do lado, fala robotizada, muito formal, um português rebuscado, muito literal. Né? Isso é bem típico de autista, para diferenciar o TDAH. Eles são muito ingênuos, muito concretos. Está chovendo canivete, está chovendo canivete. O TDAH ele vai desenvolvendo um pouco melhor, mas ele também tem uma dificuldade de aprendizagem. E aí esse rapaz começou a conversar, e eu vi, né, percebi o comportamento dele, comecei a perguntar, como foi tua infância, como foi na escola, e comecei a perguntar toda a anamnese de um consultório normal. A mãe começou a chorar. A mãe ficou 1 ano e meio sem vir com ele na consulta, depois veio, e eu atendo esse rapaz, ele tem muita dificuldade, né, na socialização, a gente fechou o diagnóstico. Então, a mãe estava, até esse período, 26 anos de idade, no período de negação. Então, é muito importante isso aí. E o diagnóstico é clínico, não adianta, né? A imagem, tudo, pode ser instrumentos que ajudam, mas concluir clinicamente. A importância do diagnóstico precoce. Existe a neuroplasticidade. Isso é muito importante. O cérebro sempre está em constante adaptação. Os neurologistas sabem melhor que a gente na psiquiatria. Se a criança tem convulsão e epilepsia, neurologista. Se ela não tem, psiquiatra da área de autismo. Se não é, perdendo tempo e dinheiro. Então, a nossa poda neuronal, que é o nome vulgar, que é a neuroplasticidade, na verdade, ocorre durante a vida toda, mas os primeiros anos, principalmente aos 3 anos, 5 tem uma poda, e os 7 anos é a principal, tá? E aos 12, 13 anos, tem relação com esquizofrenia. Tá? Existe uma poda neural aos 12, 13 anos, e, neurologicamente, os neurologistas vão explicar melhor que eu. Vamos falar a poda de 7 anos, que o Widor, né, comentou aqui, que a mãe começou com comunicação alternativa. Há 3 anos atrás, eu falei, mamãe, teu filho não está falando, vamos estimular. Babá, mamá, água. E aí, olha a ignorância, né? A gente vai aprendendo, a gente vai vendo que não sabe nada. Depois de um tempo, a gente vai entendendo melhor. A criança nunca vai falar se ela não tiver o neurológico atualizado, desenvolvido. São 7 passos para começar a falar. O primeiro passo é observar. Eu tenho um vídeo no YouTube bem explicando o transtorno da comunicação da fala. Né? O primeiro passo é a observação. Depois, você tem a atenção, você tem a imitação. E, lá na frente, ela, estando toda madura, neurologicamente, claro que tem o sistema límbico, tem a alteração motora, ela deslancha a falar, principalmente para as mães que têm criança aí menos de 7 anos, e aí ela deslancha a falar neurologicamente. Vamos colocar isso na prática. Como que é? A criança está lá no quintal, aí está lá brincando com as plantas, com as coisas, aí passa um helicóptero. Olha lá o helicóptero, filho. A criança vira junto com você e acompanha aquela atenção compartilhada. Se a criança não tem isso, ela não vai falar. Imitação, uma coisa muito simples, né? A criança usa o sapato da mãe, do pai, e fica lá brincando, vê no espelho. A imitação, como que ela come, ela vê você e começa a comer. Então, se ela não tem imitação, ela não vai falar. Então, hoje, eu faço diferente. Mamãe, vamos estimular os passos do estímulo da fala. Não é sílaba, não é mamar, água, papá, entendeu? Isso é muito importante, tá certo? O tempo da criança, isso é um mito que é muito forte. Todos os pediatras, não, mamãe, espera o tempo dele que ele vai desenvolver. Não importa o que ele tem, o que ele não tem, por mais que a gente não saiba, se está atrasado nos parâmetros
do desenvolvimento, a gente tem que estimular com intervenções, certo? Essa aqui é a classificação nova. Essa fotinha de um paciente, enquanto eu estava falando com a mãe, ele começou a enfileirar tudo. Alguns têm esse comportamento, né? Isso é bem interessante, teoria da mente. O que é isso? É a capacidade de se colocar no lugar do outro mentalmente. Eles têm muita dificuldade. E é bem interessante isso aí também. Como que a linguagem é comprometida, né? Fala pouco, às vezes sem fala, conversa. Eu vou falar por que eu botei aquele vídeo. O autismo vive no mundo dele. Não, isso não é verdade. É um mito. O autismo não vive no mundo dele. Ele não consegue sair do mundo dele. O esquizofrênico é diferente. O critério diagnóstico é diferente. Ele tem psicose, ele tem alucinação, são 7 tipos. O mais comum, que é o paranoide, que ele acha que todo mundo está perseguindo ele. Eu tive um paciente que ele tinha câmeras, adulto, nada de autismo, esquizofrenia. E ele tinha câmeras e ele ficava a noite inteira acordado. De manhã ele ia dormir porque os extraterrestres iam invadir a casa dele, então ele tinha câmera na casa inteira e ficava olhando as câmeras através dos visores. E se você falar que não vai vir, ele bate em você. Você tem que concordar com a alucinação dele, senão você não consegue acompanhar esse paciente. O autismo não. Ele não tem alucinação. Se tem uma esquizofrenia junto, é diferente, tá? Então, é um mito muito comum, vive do mundo dele. Ele não consegue sair do mundo dele. O vídeo que eu coloquei aqui foi por esse motivo. O Idor, ele conseguiu sair do mundo dele comunicando através do tablet, tá? E a mãe achou essa comunicação alternativa. Meu filho começou a parar de falar aos 18 meses. A poda neuronal, bem quando começa a alteração. E pode ser, doutor, meu menino estava tudo bem e começou a parar de falar aos 18 meses. É o que eu mais vejo. E é o desenvolvimento do cérebro. Vamos aumentar o mais rápido aqui, que o tempo está acabando. Outro mito, eles vão mudar o grau de autismo. Tá? O Lucelmo Lacerda foi palestrar para a gente lá em Pedreira, o ano passado. Quem acompanha sabe, o cabeludo, né, que tem um filho autista também. Ele falou isso aí também. Por que vão mudar? Aconteceu um caso do paciente comigo ano passado, bem interessante, e eu fiquei bem claro sobre esse conceito. Não mudaram ainda no DSM-5 revisado. O grau 1, a gente sabe que é de pouco suporte e pouco acompanhamento. O grau 2 é médio, o grau 3 é necessário bastante. Né? Uma experiência da gente e de um paciente meu. Meu filho sempre gostou muito de animais, e a gente tinha um gato em janeiro do ano passado. Gatinho bonitinho e tal, e aí... Em casa não dava, porque minha esposa tem alergia, mas a gente gostava, ela também gostava. Em julho do ano passado, um paciente de 16 anos começou comigo a acompanhar com 12, 13. O diagnóstico tinha fechado aos 9, ou seja, leve. Quando fecha mais tarde, porque é leve. E esse paciente nunca tinha surtado, nunca tinha entrado em crise. E aí, ele tinha uma gatinha branca de 3 anos, e um dia ele foi no portão de casa, abriu o portão e a gatinha branca estava morta, ensanguentada, na frente do portão. E ele entrou em surto, entrou em pânico e desesperou, perdeu o cognitivo, começou a bater a cabeça na parede. E a mãe me contou essa história, junto com ele no consultório, ele estava bem consciente, falou junto. E a mãe, doutor, meu filho nunca fez isso nem na infância. Que grau que ele está? Vamos lá. Que grau que ele é? Leve, claro. E aí? E no surto? Então, mais para frente, eles vão mudar esse grau aí, tá? Questão prática clínica. E aconteceu a mesma coisa, né? O meu filho, quando aconteceu isso em casa, ele tinha um gatinho também, em julho ele falou comigo, e eu falei, Luquinhas, o gatinho é um bicho noturno, ele é irracional, ele é wild, né? Ele é silvestre, por mais que é domesticado, e um dia ele pode acontecer uma coisa. Em novembro, o gato foi atropelado. Ainda bem que eu tive experiência com o paciente, e eu antecipei a situação do meu filho. Ele ficou muito chateado, tudo, mas não foi tão ruim como eu esperava, graças à experiência com o meu paciente. Tratamento. Isso a gente já sabe, né? Intervenções terapêuticas. É muito comum os convênios, né? Doutor, precisa de 20, 30 horas de intervenção em ABA, Denver, que tem 3 anos. Não sou eu que tenho autonomia para dizer a quantidade de terapia. É a equipe terapêutica. Tá? Até 2015, tinha 17, 18 coisas para a gente fazer, intervenção baseada em ciência. Né? Eu tive no congresso, em setembro do ano passado, no Rio Internacional de Autismo, a gente tem 28 intervenções baseadas em evidência científica. Se alguém quiser, eu posso deixar o PowerPoint depois. Tá?
Isso aí está mais... Só que o que acontece? Por isso que eu falo, melhor prognóstico, melhor evolução da criança depende dos pais. Por quê? Se não está funcionando para o teu, não tem que comparar com o outro. Hoje, a gente faz 2, 3, 4 intervenções, porque a criança fadiga e não progride. Tá? Então, não tem que colocar em ecoterapia, musicoterapia. Claro, se tem um comprometimento motor bem comprometido, a gente vai colocar em fisioterapia boba, algumas outras coisas, fonoterapia, que é importante. Tá? Fica aí a dica de uns vídeos, quem gosta, eu vou deixar o PowerPoint, não vou falar de nenhum. Eu estou contra o tempo aqui, mas eu vou falar. O projeto, eu moro em Artur Nogueira, moro na roça, adoro morar lá. Só tem 55 mil pessoas. Trabalhei aqui um tempo em São Paulo, antes de atender psiquiatria. E Jaguariúna é um projeto que tem, o dono é o Wilson, eles terceirizam os municípios, né, que é bem legal. Uma das terapeutas trabalha com a gente. Esse é o núcleo que eu atendo. Como que eu comecei a minha história? Eu fiz psiquiatria, não pensava em atender psiquiatria infantil. Por mais que meu filho já era autista, a gente sabia o diagnóstico com 2 anos e 8 meses. O prefeito de Pedreira, perto de Jaguariúna, na cidade das Porcelanas, recomendo a vocês visitarem, que é muito bonitinha. Ele tem um filho da idade do meu filho, autismo grau 1. Falou, vamos fazer um núcleo aqui antes da pandemia. E aí, veio a pandemia, foi difícil, a gente começou, no começo da pandemia, em 2020, a gente começou com 25 crianças, 27, todas laudadas, eu ficava meio perdido, não tinha equipe. E hoje a gente está com 138 crianças, tem 2 fonos, 2 terapeutas especializadas em autismo, 2 pedagogas, 2 neuropsicólogas, e bem estruturada. A gente tem reunião de equipe para programar o PIT, Programa Individual Terapêutico. Desculpa que eu estou falando meio rápido, porque eu estou contra o tempo já aqui. E hoje é um modelo na região, as pessoas vão lá. A Unicamp inaugurou o núcleo, isso aqui é de Artur Nogueira, está engateando ainda onde eu moro. Foi muita questão política, então colocaram para dizer que tem. Pratea foi inaugurado da Unicamp, para vocês terem uma ideia, como uma coisa é tudo nova. Pratea é um núcleo de suporte com criança autista da Unicamp, foi inaugurada em agosto do ano passado. Eles não têm pedagoga, porque pedagogia é área educacional, não era de saúde. Em Pedreira, a gente tem pedagoga dentro do núcleo, bem interessante. E o serviço onde eu trabalho sonha de poder ter um suporte lá. A gente tinha muitas terapeutas boas, saíram todas porque convênio é difícil. E a gente está esperando, com paciência, para a gente ver se a gente faz alguma coisa legal para dar o suporte às nossas crianças lá do NASP, porque muitos professores não têm ideia, e como acontecer com a gente, pais também, é muito complicado. Já acabou, eu vou falar menos de 1 minuto, 1 minuto, tá? O Ivan ia vir hoje, é um paciente meu, que eu atendo ele desde outubro do ano passado. Tem 42 anos, mora em Cosmópolis, uma cidade do lado de Artur Nogueira, perto de Engenheiro Coelho, lá do NASP. E aí ele veio com muita angústia, já tentou suicídio. Ele me autorizou a colocar a foto dele, ele não pôde vir falar hoje presencialmente e dar o depoimento. Foi interessante, ele é muito inteligente, não teve nada de atraso. Meu filho também, meu filho não teve atraso de fala, de nada, não caminhou com a ponta do pé. Teve estereotipia que eu descobri vendo vídeos na infância, que os pais não enxergam, né? É muito comum isso aí, a gente vê depois. Então, o Ivan, ele tem um sobrinho, está com 5, 6 anos, e fechou o diagnóstico, era um pouquinho mais novo, e ele começou a se ver no sobrinho dele. O pai dele é falecido, pegou um dinheiro e investiu, vive bem, inteligente com os negócios, só que a dificuldade social, aquela coisa. E ele falou umas coisas tão interessantes que eu queria que ele estivesse aqui próximo, a gente vai chamar ele. Doutor, eu chegava na escola, eu via na adolescência, as meninas conversando com os meninos, eu começava a imitar, porque quando eu ia, não dava certo. Então, eu imitava meus amigos e dava certo. Eu fui fazer entrevista de trabalho, esse foi muito interessante, ele ia falar aqui. E eu trabalho na Petrobras, fez curso técnico de engenharia, essas coisas. E aí eu fui na entrevista de trabalho, eu fui várias, e eu era reprovado. Só que eles faziam maquete de grupo e tal. Ele falou, toma. Eu fazia, em 3 minutos, dava e ficava no canto lá. O pessoal ficava em equipe, discutindo. E eu comecei a perceber, de várias tentativas frustradas, que eu tinha que ficar com o pessoal falando sobre a maquete. Então, pode ser que seja assim, pode ser que seja assim. Mas eu já sabia o resultado, só que eu ficava junto com o grupo, e aí eu consegui um emprego. Então, qual a dificuldade acadêmica do rapaz? Nada, 0, o cara é gênio. Qual a dificuldade intelectual? Muita. Tá?
E eu queria trazer também, porque assim, a gente tem crianças pequenas, alguns são adultos, como vai ser o futuro das nossas crianças? A gente tem paciente adulto que dá para trazer muita experiência, próximo eu espero trazer, certo? Eu agradeço a todos, não fui permitido abrir perguntas, mas meu canal está aberto, o Instagram, tudo, e eu moro em Arthur Nogueira, a gente trabalha lá com o pessoal. Obrigado. Foi muito legal estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração a coordenação e a gente vai continuar com a atividade. Não acabamos ainda, tem mais assunto bem interessante para a gente aprender junto aqui com vocês. Obrigado, viu?